Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros. Em 9 episódios da série Engenhos do Medo, contamos histórias mal-assombradas que se passam na região canavieira. Foram histórias de entidades e criaturas assustadoras que por mais de um século assombraram as noites e madrugadas da zona da mata pernambucana. E no último episódio dessa temporada, traremos uma lenda que se mistura com a história da fundação de uma das principais usinas de cana de Pernambuco, a usina Cucaú, na cidade de Rio Formoso. Então, a partir de agora, vamos percorrer mais um mal-assombro no último episódio dessa temporada de Engenhos do Medo. Engenhos do Medo. Na escuridão, passos se ouvem e vêm se aproximando. Era uma boca da noite de dezembro do ano de 1916. Boa noite, seu Julião. Seu Julião acende o cachimbo, resmunga, coça a cabeça branca de negro velho e diz: Boa noite, seu moço Paulino. Alguma novidade da Casa Grande? O moço da Casa Grande responde: Nada não, seu Julião. Eu vim aqui porque eu tô sem sono e queria ouvir uma de suas histórias. Vós mercê sabe que eu gosto e hoje eu quero ouvir uma história de assombração, daquelas que quando vós mercê conta, a gente passa a noite todinha vendo mal assombrado. Seu moço, tem coisa que às vezes nem é bom falar em noite escura, diz o velho. É verdade, seu Julião, que o senhor conhece a história do fantasma do bueiro da usina Cucaú? Sim, seu moço Paulino. Mas eu mesmo não vi nada. Contava essa história meu avô, que aqui trabalhou muitos anos, desde antes do banguê até a butada da usina. E havia engenho aqui antes da usina? Pergunta Paulino. Havia, sim, senhor. Em Pernambuco, usina sempre nasceu nas terras dos engenhos. Tudo quanto foi engenho de ontem está hoje na barriga das usinas. Então tem muito para contar. E começa a história aí, seu Julião? É, seu moço. Tem muito o que contar até chegar ao bueiro da usina. O engenho de que falei é que ficava onde hoje, plantada, está a usina Cucaú. É possível que tivesse ele o nome da usina hoje, pois acontecia sempre a usina tomar o nome do primeiro engenho, a qual ela engolia, assim que nem diz o povo. E prosseguindo, o engenho era então de um senhor de cor, um preto rico, de nome Gedeão, se não me engana a memória, e foi legado de um senhor branco, dono, nesse tempo, de muitos engenhos, e que o criou na Casa Grande. O preto sabia ler e escrever e era muito vivo, como dizia meu avô. Enriqueceu e casou com a moça Clara. O casal teve filhos. Pois bem, com o tempo, mais rico ainda, foi ficando senhor do engenho Gedeão. Depois vieram as crises, as doenças da cana, o açúcar de outras terras atrapalhando o nosso e também a morte do padrinho dele, que muito o abalou. E o senhor do engenho Gedeão, por tudo isso, sofreu muito, na sua saúde e nas suas posses. Mesmo assim, além de sua boa casa no Recife, seu engenho ainda tinha de tudo: muita terra, muito gado, bons cavalos de sela, muita gente para servir e trabalhar, mesmo sem escravos, que ele tinha libertado antes de 1888. Casa grande de tijolo e cal, e uma capela onde um padre, nos bons tempos, rezava a missa no domingo de cada mês. Nessa capela tinha o senhor Gedeão uma imagem de São Benedito, santo de sua devoção e padroeiro da capela. Essa imagem, que media cerca de 50 centímetros de altura, foi encarnada no Recife e benta na Igreja do Rosário dos Pretos, naquela cidade. E quando ela foi entronizada em seu altar, na capela houve uma grande festa no engenho. E foi dessa imagem, como dizia meu avô, que partiu toda a história da assombração do bueiro de Cucaú. Oxi, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim!
Depois da crise de 1888 e das crises que vinham abalando os engenhos de seus senhores, e particularmente o senhor Gedeão, com a morte de seu padrinho, desorientou-se um tanto nos seus negócios. Veio então a maior, a crise de braços e de trabalho, com o desmantelo trazido pela libertação dos negros, mesmo sem haver escravos no seu engenho, desde antes de 1888. E o senhor Gedeão, não aguentando esse duro rojão desse tempo, deu de adoecer e deliberou vender o engenho. 2 meses depois, vendia o senhor Gedeão o seu engenho, mas aconteceu que 1 semana depois da transação realizada, morre de repente, lá no Recife, o senhor Gedeão. Alguns meses depois do desaparecimento do senhor Gedeão, corria na boca do povo que o falecido tinha deixado dinheiro enterrado na casa grande do engenho ou na capela. Veio a se saber depois que o engenho não ia mais botar, que ia ser levantada uma usina no seu lugar, e isso era mesmo verdade. Depois da visita ao lugar dos novos senhores da velha propriedade, começaram os serviços de preparação do terreno para a construção da futura usina, que é essa aí que está hoje. E as imagens da capela, seu Julião? E a de São Benedito, padroeiro da capela, o que foi feito dela? Perguntou Paulino. Falou-se que as imagens foram doadas pela viúva a uma igreja de Rio Formoso. E a de São Benedito, essa é um mistério que acompanha essa história. Porque ela não ficou na capela, também não seguiu com as outras para Rio Formoso, e nem ficou com a viúva. Apareceu depois aqui mesmo em Cucaú, e de maneira estranha, que até hoje ninguém pôde explicar. A coisa aconteceu nas escavações do terreno para a construção da usina, acompanhada de sangue e mortes. Com sangue e morte, seu Julião? Pergunta o rapaz. Sim, senhor, espere mais e vai saber como tudo aconteceu nesse dia, que já vai longe no tempo. Após uma breve pausa, prossegue o Julião. Derrubado tudo que já se viu, chegou a vez da Casa Grande e da capela, que ficavam num dos oitões da moradia dos antigos senhores do engenho. Então foi destelhada e derrubada a Casa Grande. E nada de botija? Pergunta Paulino. Nada, responde Julião e continua. Só faltava agora a capela. Será que vai sair a botija agora do defunto? Interrompe Paulino, muito curioso outra vez. Paciência, seu moço. Tudo chega a seu tempo. A capela era o que restava da história do engenho que desaparecia. Era o que estava para derrubar no velho engenho, depois de ter derrubado a Casa Grande. E nada tinha sido encontrado. Era numa tarde de setembro de 1889 ou 1890. Eu não me lembro bem do ano referido por meu avô. Uma turma de trabalhadores deu começo à derrubada da capela do engenho. Como tantos outros da região, ia virar mais uma usina. Destelhada a capela, posta abaixo suas grossas paredes, passou-se ao arrancamento dos seus alicerces. Já querendo escurecer, no deslocamento de uma das lajes do piso, foi encontrada uma grande moeda de cobre. Encontrado o dobrão de cobre, grande alvoroço da turma de trabalhadores e dos curiosos que acompanhavam os trabalhos da derrubada da capela. Parou todo mundo de trabalhar e, de ordem do cabo da turma, um sarará de Porto Calvo, que gritava mais para seus homens do que trabalhava, chegou por mãos de um preto um ferro de cova, e por esse passou a ser usado na escavação do lugar, onde fora encontrada aquela moeda de cobre. A certa altura do trabalho do preto, o ferro de cova bateu em qualquer coisa lá embaixo. Parecia ter batido numa pedra ou num pedaço de ferro. Pareceu mais ferro do que pedra, pelo som da pancada. O preto estremeceu e parou no seu trabalho. Levantando a cabeça para os presentes, disse: "É a botija!" E todos prorromperam em gritos: "A botija! A botija!" Todos berravam. E o sarará berrou: "Quem não é da turma, fora daqui! Fica de longe!" Disse o sarará, afastando os curiosos que queriam ver o que havia sido encontrado. O sarará fez parar os trabalhos e ele próprio desceu à escavação e examinou o que estava lá. E falou: "É uma caixa de ferro." Outra vez prorromperam novos gritos: "A botija! É a botija!" O sarará sai fora do buraco e grita outra vez para os curiosos que haviam voltado ao local da escavação: "Silêncio! E fora daqui quem não é da turma! Pode sair fora!"
com os curiosos agora à distância, e de dentro, há pouco tempo, estava fora do buraco a caixa de ferro, que media cerca de meio metro de altura, com quase a mesma medida de largura. Estava fechada por um cadeado preso por 2 argolas de ferro. Isso feito, antes que o Sarará o fizesse, o preto abriu a tampa da caixa de ferro. E eis que se viu com grande espanto de todos, dentro da caixa havia terra e carvão. E ainda, para maior espanto de toda a gente presente, lá estava a imagem do Santo Preto, São Benedito. Houve um silêncio de cemitério, quase todos se benzendo e se afastando de perto da caixa de ferro, só ficando junto dela o Sarará e o Preto. Levanta-se o Sarará e lá fica o Preto, rezando de joelho, junto à imagem do santo da devoção de todos os negros do Brasil. Dentro em pouco, em meio do silêncio reinante das ruínas da capela, ouviu-se um grito. A imagem é oca, o olho do defunto está dentro dela. Então, todos se botaram para a caixa de ferro. O Preto, que até então permanecia junto a ela rezando, gritou: ninguém toca na imagem, ela é sagrada. E assim falando, retirou de dentro da caixa a imagem, que estava cheia de terra e carvão, e levantou-se abraçado com ela, numa atitude de defesa contra a violação da mesma. O Sarará, que até então se mantinha calado diante do santo desenterrado, movido pelo grito de que a imagem era oca, tratou de arrebatá-la do braço do Preto. O homem reagiu à agressão, travando-se então uma luta entre os dois, que resultou na morte do Preto, a golpe de facada, pelo cabra de Porto Calvo, que se apoderara da imagem. O Sarará, já de posse da imagem, acaba brigando com outros homens e ferindo 2, que como ele, buscavam a posse da imagem. O Sarará consegue então fugir habilmente com a imagem, sendo perseguido pelo restante dos homens da turma, correndo como veado e pulando como gato, ganha a capoeira próxima e em seguida se embrenha nas matas da redondeza. O Preto morreu na luta, como eu já disse, e 2 que caíram feridos no chão da capela morreram no dia seguinte, sendo total de 3 mortos. Foi terrível, seu Julião, tudo que aconteceu aqui. Agora o senhor me diga uma coisa, eu deixei de perguntar mais atrás, que história é essa de dinheiro de botija vira terra ou carvão? Como é que o senhor explica o aparecimento da imagem do santo na caixa desenterrada da capela? Bem, seu moço, quanto à primeira pergunta, diz a tradição pela boca dos antigos que dinheiro de botija vira terra ou carvão quando cavado por quem não merece. Quem em sonho ou por aparição não teve indicação das almas para arrancá-lo, acaba por encontrar, em lugar de ouro, terra e carvão. Quanto à segunda pergunta, a respeito da imagem de São Benedito, até hoje ninguém soube, nem se pôde esclarecer o mistério de seu aparecimento naquela caixa desenterrada no antigo chão da capela. Que coisa estranha, seu Julião, comenta Paulino. Agora vamos voltar à nossa história. Dias depois da morte dos 3 homens de que falei e da retomada dos trabalhos da preparação do terreno em que ia ser levantada a futura usina Cucaú, um caçador encontrou numa boca da mata, perto de Sirinhaém, aberta ao meio, a imagem do santo, aquela mesma que tinha sido levada pelo Sarará de Alagoas. Não era oca coisa nenhuma, era maciça e não tinha nada dentro. Os anos corriam e o tempo passava, e continuava os trabalhos de construção da usina. E lá um dia, isso foi em 1895 ou 1896, eu não lembro bem o ano, estava pronta a nova usina. E nesse mesmo ano, botou Cucaú. Fez uma festa para muita gente. Um padre do Recife benzeu as canas e a usina. Houve muita falação, muito discurso. A festa durou 3 dias, com muito foguete, muita dança, muita comida e muita bebida. A botada de Cucaú ficou falada por muito tempo, aqui no Recife ou até fora do estado. Assim dizia meu avô. Moeu assim o primeiro ano, moeu o segundo. 3 dias antes da terceira botada, do que seria o terceiro ano, aconteceu o que vós mercê vai ver agora. Era 3 da madrugada e o vigia da Cucaú tinha acabado de fazer sua ronda. E agora ele tirava um cochilo. No silêncio daquela madrugada, só o vento remexia no canavial,
fazendo um som que parecia de chuva fina. Era aquela a hora de abusão, hora trevosa, hora em que o outro mundo se aproveita. De repente, o vigia ouviu um grito macabro cortando o galpão da usina. "Esse ano Cucaú não bota!" gritou a voz. O vigia se acordou todo assustado ao ouvir aquilo. Estava acostumado com o silêncio e a paz da usina que fazia nas madrugadas. Ficou um instante tentando entender se aquilo era obra de um sonho ou era de fato acontecimento real. Nem mesmo ele podia saber de que lado tinha vindo o grito. Olhou por todo o galpão e tudo estava conforme ele tinha deixado ao voltar da ronda. Ia voltar para se sentar quando viu a voz gritar novamente a mesma coisa: "Esse ano Cucaú não bota!" O vigia seguiu pela madrugada na direção de onde o grito tinha vindo. Seguiu apressado. Seria um aluado que tinha invadido a usina. Quando ele chegou no local, viu à sua frente um vulto de um homem negro em frente à boca do bueiro. E antes que o abusão sumisse, ainda o viu, ele repetiu aos gritos: "Esse ano Cucaú não bota!" O vigia, de repente, viu o mal-assombro sumir à sua frente e saiu dali, numa carreira desenfreada, de volta ao seu posto. Ao amanhecer, o vigia contou o que viu e ouviu da noite na boca do bueiro, mas ninguém levou a sério e nem deu importância à assombração do vigia. E no dia da butada da usina, aconteceu o que ninguém esperava. Um enganche nas moendas ocasionou a quebra do eixo de uma delas, e uma outra teve os dentes da roda da engrenagem partido, atingindo um deles a cabeça de um operário, que teve a morte na hora. A usina então parou tudo até que se consertasse, e naquele ano realmente não moeu nada. Assim como aquela entidade tinha avisado: "Esse ano Cucaú não bota." Assim, no ano seguinte, a Cucaú conseguiu fazer sua butada. E no outro também fez. Mas no ano seguinte, que ia ser o 3 dias antes, o fantasma da Cucaú apareceu de novo ao vigia, gritando a mesma frase: "Cucaú esse ano não bota." Prevenido como estava pelo que vira 3 anos antes, o vigia pôde outra vez ver o vulto negro do fantasma do bueiro, que logo sumiu. E na butada daquele ano, novos acidentes aconteceram na usina. Dessa vez, na esteira de levar cana às moendas, e numa volante que teve sua correia de tração partida, apanhando um operário que teve uma morte horrível, com a cabeça arrancada do corpo. E foi por muito tempo que a usina sofreu com isso. 3 anos depois, 3 dias antes da moagem, às 3 da madrugada, a mesma aparição do alto do bueiro da usina e o mesmo estranho grito, dessa vez não só foi ouvido pelo vigia, mas também por outras pessoas do lugar: "Cucaú esse ano não bota." No dia da butada, como das outras vezes, a mesma coisa aconteceu. Novos acidentes na usina, mais um operário morto e outros 2 feridos, e tudo parado outra vez. E dessa feita, passou-se mais de um mês com a usina parada. Agora quero chamar a atenção de Vós Mercê, seu moço, para uma coisa que até hoje ninguém soube explicar nessa história. Tudo com o número 3. Repare bem, 3 morreram na luta da capela. De 3 em 3 anos, depois da primeira butada da usina, aparecia às 3 da madrugada o fantasma do bueiro. E sempre 3 morria em um acidente, um de cada vez. E tudo isso depois da aparição do fantasma do bueiro. "Que coisa curiosa, seu Julião", disse Paulino. "É verdade, moço Paulino. Meu avô dizia que isso deu o que falar e o que pensar para muita gente que estuda nos livros os mistérios dos números, e que isso é coisa de ciência dos antigos." Aquilo acabou por se passar por muito tempo, e o medo do fantasma do bueiro começou a assustar e inquietar toda a gente do lugar. Procurava-se uma explicação para o caso. Seria a vingança dos mortos da capela? Seria um desagravo do santo que teve sua imagem despedaçada a machado? Se perguntava o povo, sempre com essas curiosidades. Missas foram mandadas rezar por alma dos mortos em desagravo a São Benedito, no Rio Formoso.
A inquietação era geral e crescia dia a dia. Não havia mais tranquilidade e nem sossego para se trabalhar em Cucaú. Finalmente, a coisa tocou os proprietários da usina e um dia, entre outras providências, eles mandaram rezar missas de desagravo ao santo na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, lá no Recife, onde fora benta a sua imagem, depois de encarnada naquela cidade, e só foi depois de toda essa reza que nunca mais apareceu o fantasma do bueiro da usina de Cucaú. Seu Julião então consulta seu relógio de algibeira, olha a escuridão da noite lá fora, apaga seu cachimbo e em seguida se volta para seu ouvinte e conclui: e aqui acabou a história do fantasma negro do bueiro da usina Cucaú, seu moço Paulino. Uma sineta, lá longe, bate às 12 badaladas da meia-noite. Paulino se despede de seu Julião e se embrenha na escuridão da noite. Lá fora, caminha agora Paulino sob um céu pontilhado de estrelas, seguindo no grande silêncio da noite rural. Nesse instante, tudo parece dormir e sonhar. Lá adiante, no meio da esplanada, a usina Cucaú, como um enorme animal em repouso na relva, também dorme e resfolega e talvez sonhe, em volta num ralo de magia e lenda, relembrando os tempos de assombração que viveu. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela.